Paz do Senhor, meu irmão. Já dizia o grande evangelista Billy Graham que o que sustentou Jesus naquela cruz não foi aquele escravo, mas sim o amor que ele tinha por mim e tem por você. Que Deus possa, através desta palavra, trazer um grande alívio espiritual para a tua vida. Aqui é o evangelista Miguel de Souza, moro aqui na cidade de Porto Alegre e sempre com aquela preocupação de trazer uma mensagem do coração de Deus para o teu coração. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, no livro de primeira carta do amado irmão Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Este texto aqui, ele vem falar sobre a ressurreição dos mortos, né? Isso aqui se trata da primeira ressurreição, haverá duas ressurreições. A primeira ressurreição dos que dormem em Cristo e a segunda ressurreição, então, que será para o julgamento final, lá no grande trono branco. Então eu quero ler aqui a partir do versículo de número 38, para que a gente possa já ir tirando algumas dúvidas, né, sobre esta filosofia, este ensinamento que o ensino secular ensina sobre evolução. Você vê que mesmo antes de Darwin existir, Deus já tinha deixado este texto bíblico aqui para mim e para você, para que a gente não fique crendo nesta ideia do evolutivo. Nós cremos que o homem é homem e o animal é o animal. Vamos ler então aqui o versículo número 38, diz assim: Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, cada semente seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma carne, mas uma carne é dos homens e a outra carne dos animais, e a outra dos peixes e a outra das aves. Verso 40 diz assim: Há corpo celeste e há corpo terrestre, mas uma é a glória celeste e a outra a glória terrestre. Nós estamos vendo aqui Deus aqui já neste texto aniquilando algo que surgiria alguns séculos depois, que Deus é um ser que vê longe, né? Nós vemos hoje constantemente, talvez você vá no hospital e vê pessoas entubadas, você vê pessoas passando por um momento muito difícil. Quantas vezes cruzamos no dia a dia da nossa caminhada, a gente vê pessoas com deformidade, deficiência visual, pessoas cadeirantes. Tudo isso aí é feito do pecado, né? Às vezes os colegas me abordam e me perguntam, mas o que essa pessoa fez para merecer tanta coisa? Há poucos dias eu trabalhava com um colega no ônibus, né, motora, e ele me perguntou sobre alguém da família dele que ele havia perdido recém. E ele perguntou por que tanto sofrimento na vida dela, será que ela fez alguma coisa para merecer tudo isso? Tudo isso aí se resume na consequência do pecado, lá no erro de Adão e Eva. É muito interessante este texto sagrado aqui, que Paulo vem falar sobre a ressurreição. Ele envia essa carta à igreja de Corinto, porque havia muita dúvida no coração dos irmãos. Os gregos, por exemplo, eles acreditavam na imortalidade da alma, mas não do corpo. Então, eles não conseguiam crer que a pessoa ressuscitaria. Então, nós vamos ver aqui, Paulo disse, se Cristo não ressuscitou, então é vã nossa fé, é vã nossa pregação. Eu quero dizer para você que me acompanha que dentro das igrejas, quando eu me refiro à igreja, dentro dos templos, o nome denominacional, poderia sugerir, por exemplo, dentro da própria igreja que eu faço parte, Assembleia de Deus. Dentro da Assembleia de Deus, a gente analisando assim, existe 3 grupos de pessoas. Aquele grupo de pessoas que, apesar de terem aceitado a Cristo, mas eles não crê. Eles estão no caminho da crença, de fortalecer a sua fé, porque a fé ela vai crescendo gradativamente. Existe um outro grupo de pessoas que finge ter fé, mas não tem fé. Existe aquela pessoa que tem uma fé viva, uma fé autêntica, aquela fé realmente que é inabalável, mesmo como seres humanos, mas porque tem uma fé. É interessante nisto aqui que talvez você diga, mas eu discordo disso aí. A gente vê que Jesus caminhou com os discípulos 3 anos e meio, abriu o olho de cego, fez paralítico de caminhar, ele ressuscitou morto, ele andou sobre as águas, ele multiplicou os pães, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou Lázaro. Depois de 4 dias, Jesus ressuscitou a Lázaro, certo? Mas quando Jesus morreu, a Bíblia diz que em seguida ele apareceu aos discípulos, porque quando Maria foi ao túmulo de Jesus,
na manhã de domingo. Ela foi cedo ali, ao chegar ali, tinha um ser de branco e disse: olha, buscais o vivente entre os mortos, ele não está aqui, mas ressuscitou. Mas ide de seus discípulos que eles vão para a Galiléia, como havia dito a eles antes da sua morte. Nessa ida aí, Maria trouxe a notícia, os discípulos foram para a Galiléia, porque Jesus, antes de morrer, ele havia dito isso aí. Mas um dos discípulos, chamado Tomé, ele não foi. A Bíblia diz que dias depois Jesus foi ali, se materializou. Vamos ver aqui no Evangelho de Lucas, para você entender melhor. Né? Você vai entender melhor porque eu posso trazer muitas coisas aqui. É muito importante você observar o que você está ouvindo aí fora. Nós, como servo de Deus, a nossa única regra de fé é a palavra de Deus. Não temos nenhuma outra regra de fé. Então, se eu trouxer para você pensamento meu, você pode duvidar. Mas quando o pensamento é de Deus, é bíblico, a palavra de Deus, é por isso que eu me preocupo em trazer a palavra de Deus, porque ela é inerente. Não tem erro, não tem falha. Talvez há erro de tradução, mas a Bíblia Sagrada, dentro da íntegra, o que Deus falou aqui, vai se cumprir. O próprio Jesus disse, em Mateus capítulo 24, versículo 35, os céus e a terra passarão, porém as minhas palavras não hão de passar. Então, se Jesus falou, está falado. Se fosse Maomé que tivesse falado, eu duvidaria. Se fosse Buda que tivesse falado, duvidaria. Mas foi Jesus, acabou-se. Não tem por que eu duvidar. Então diz aqui no livro do Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu o Dr. Lucas, no capítulo número 24, Jesus aparece aos 12, diz assim, falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus apresentou-se no meio dele e disse, Pai seja convosco. Eles, espantados, atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Que coisa! Se Jesus falou que ele ia morrer, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar, que eles podiam ir para Galiléia, que ele ia se encontrar com eles, é que Jesus, quando vem, já após a sua ressurreição, ele está com o corpo glorificado. Esse corpo que eu e você vamos receber, vamos ser semelhantes a ele, nunca seremos igual a Deus, nunca. Mas nós seremos semelhantes. Depois eu vou ler um texto bíblico que vai nos mostrar. O mesmo corpo que Jesus caminhou na terra da Palestina é o mesmo corpo que Jesus está no céu. Certo? Ele continua sendo Deus, mas o corpo dele, porque o corpo de Jesus, né, não teve nenhuma participação humana, foi tudo por obra e graça do Espírito Santo. Mas nós vamos ter esse privilégio também de ressuscitar os mortos em Cristo. E uma das maiores pilares do cristianismo é justamente o sacrifício vicário de Jesus Cristo. São duas coisas. É o sacrifício vicário de Jesus Cristo, ou seja, a sua morte expiatória, e a segunda coisa, a sua ressurreição. Isso é a base do cristianismo, é o pilar do cristianismo, é exatamente isso aí. A morte e ressurreição. Ele morreu, ele ressuscitou. E ele está à destra de Deus Pai, e em breve virá buscar sua igreja. A pergunta para você, meu amigo, meu irmão, você está preparado para o arrebatamento da igreja? Você está preparado para quando Jesus vier nas nuvens buscar a sua igreja? Eu estou a cada dia mais no caminho da perfeição, mas eu estou preparado a cada dia que Jesus vier. Eu aguardo Jesus não amanhã, hoje, neste momento. Jesus pode vir, pode romper as nuvens do céu, vir, e eu irei com ele. É interessante sobre a ressurreição de Cristo, uma das maiores evidências que Cristo ressuscitou. Existem muitas, mas a maior é essa. É que quando o nosso irmão João e o nosso irmão Pedro desceram no túmulo de Jesus ali, estavam lençóis ali, mas o corpo de Jesus não estava. Isso é um marco para toda a eternidade. Quando eles chegaram com o soldado romano, chegou com o centurião e disse, olha, nós demos um cochilo aí, e ele ressuscitou, Jesus havia ressuscitado. Eles olharam ali o túmulo, de repente aquela luz veio e eles caíram como que desmaiados. Eles foram dar esse testemunho e as autoridades disseram, não, você faz assim, vocês alegam que vocês dormiram e após dormir, os discípulos vieram levar o corpo. Mas por que levar o corpo e deixar os lençóis ali? Então lençóis é um marco que não aconteceu nada disso. Jesus ele não teve o seu corpo velado. Jesus da cruz já foi direto para o túmulo para ser sepultado. Foi feita preparação, mas já foi direto para o túmulo para ser sepultado, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Está à destra de Deus Pai, em breve nos buscar. Diz aqui então, na sequência,
Verso 38. Por que estás perturbado? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Eles achavam que viam um espírito. Um dia Jesus está vindo no mar da Galileia ali, no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, versículo 22, Jesus vem caminhando sobre as águas e Pedro comparou Jesus com um fantasma. Gritaram, é um fantasma. Jesus disse, não sou eu. Vários anos, mais 2 anos se passaram, 2 anos e meio mais ou menos depois daquele episódio, e eles continuavam achando agora que era um espírito, né, irmãos? Que coisa tremenda. Você tem muito cuidado com o que você ouve, mais uma vez eu lhe digo por aí, creia no que a Bíblia diz. Então Jesus diz, por que estás perturbado? Porque sobe tais pensamentos, vedes as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo, tocai e me vede. O espírito não tem carne, nem osso, como vede que eu tenho. Eles ainda duvidando de Jesus, Jesus conhecendo o coração deles, como conhece o meu e o teu. Olha aqui o versículo 40. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, estando maravilhado, disse, tendes alguma coisa para comer? Veja bem, eles testando ali, Jesus disse, tens alguma coisa para comer? E eles agora, novamente, aqui o versículo de número 44. Estas são as palavras que estão ainda convosco, convinha, que se cumprisse tudo quanto de mim está escrito. O versículo 42 diz assim, então eles, apresentando-lhe uma parte de peixe assado e um favo de mel, deram para Jesus. Jesus se apresenta aqui a primeira vez, Irmão Tomé não está. Quando Jesus sai dali, em seguida os discípulos se encontraram com Tomé, disseram, Tomé, o mestre ressuscitou, como havia dito. Tomé disse, se eu não ver com meus olhos e com as minhas mãos não tocar no sinal dos cravos, de maneira nenhuma eu crerei. A Bíblia diz que 8 dias depois Jesus se apresenta novamente a eles e está ali o irmão Tomé. E Jesus vai direto a ele. Ao dirigir, Jesus abre a sua mão e manda ele tocar na sua mão. Então existe aquele crente na igreja que é igual ao Tomé. É aquele crente que está no caminho da perfeição. Existe aquele crente que finge que tem fé, mas também não tem fé. Mas existe aquele que tem a fé autêntica. E a gente tem visto, durante a minha trajetória de vida, muitos irmãos demonstrado este exemplo de fé. Eu tive o privilégio, no ano passado, de ver Deus operar 4 grandes milagres. Das 4 grandes milagres, 3 pessoas dessas pessoas estavam com câncer. Eu tive o privilégio de orar por eles e ungir eles. E Jesus curou. E a 4ª pessoa... E eu não fui lá, mas eu orei. Eu tenho certeza que quem operou o milagre foi Jesus. É só Ele que opera. É Deus é quem opera por meio de Jesus, através do Espírito Santo. Eu creio no milagre. Você precisa crer na ressurreição dos mortos. Vamos aqui para a nossa carta do nosso irmão João, só para confirmar. Primeira carta do João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, mas não é manifesto o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante. Opa! Aquele corpo semelhante àquele corpo de Cristo, nós vamos ter um corpo semelhante. Não quer dizer que seremos iguais, porque Jesus é Deus, é onisciente, onipresente, onipotente. Mas esse corpo glorificado, como o de Jesus, nós vamos ter. A pessoa morreu sem Jesus, não. Mas o que morre com Jesus, quando o tocar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos. E vamos subir a lei da gravidade. Não ter o privilégio de ter um corpo melhor do que o corpo de Adão. Adão foi feito um corpo perfeito por Deus antes do pecado. Mas ele não tinha esse poder que nós teremos de subir a lei da gravidade. Você já imaginou você estar debaixo de um prédio, no piso de um prédio embaixo? Um prédio aí de 16, 20, 30 andar, vai tocar a trombeta e você vai romper. Aquelas vigas, tudinho vai chegar em milésimo de segundo na presença de Deus. Isso é um corpo glorificado. Vai ficar o seu relógio, vai ficar tudo que você tiver no seu corpo vai ficar. Esses óculos aqui vão ficar, mas esse corpo vai receber um corpo glorioso, um corpo glorificado. E essa esperança nós temos que ter. Os que morrem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos, seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olho.
O amado irmão João está dizendo, nós seremos semelhantes a ele. Adão foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Mas o nosso corpo vai ser um corpo ainda mais privilegiado que o corpo de Adão. Muito cuidado, mais uma vez eu repito, com o que você ouve por aí, certo? Ah, eu vi isso, eu vi aquilo, muito cuidado. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.